Você, trabalhador, conhece o seu direito ao contrato de experiência? Você sabe quais são os seus direitos quando você está aí no prazo de experiência na sua empresa? Se você não sabe, preste atenção agora nessa matéria aqui no canal de notícias. O contrato de experiência normalmente é a primeira relação entre a empresa e o funcionário. Basicamente, é uma fase de teste, tanto para o empregado como para o empregador. Nesse período, o empregado pode avaliar o desempenho do empregador e, no caso aí, o empregador pode também ver aí como é que vai ser a adaptação do empregado junto à empresa. Podem aí ser avaliadas as expectativas e os objetivos profissionais dos dois. Com o contrato de experiência, aí no caso, todo mundo aí sabe que o contrato de experiência tem um prazo determinado. Muitas vezes ele é entendido como se fosse desprovido de garantias trabalhistas. Em outros casos, ele é completamente ignorado ou considerado desnecessário. É esse período de experiência não formalizado que as pessoas aí pecam. Por isso, hoje estamos trazendo uma matéria que tem aí quais são as durações do contrato de experiência, quais são os direitos que tem o trabalhador, e você vai ficar sabendo disso agora. Bom, durante o contrato de experiência, a duração máxima aí do contrato de experiência é de 90 dias. Ele pode ser dividido em 45 mais 45 dias, por exemplo. Outra situação aí que a pessoa tem que prestar atenção são nas convenções coletivas. Poderão aí prever um período de mais experiências ou de um curto espaço de tempo na CLT. Após a experiência, o empregador e o empregado, se quiserem continuar a relação de trabalho, o contrato de experiência automaticamente passa a valer como prazo indeterminado. A carteira de trabalho tem que estar anotada, mesmo sendo o contrato de prazo determinado. O contrato de experiência deve ser anotado na sua carteira no prazo máximo de 48 horas. Se isso ocorrer, se passar esse prazo aí, estourar esse prazo de 48 horas, pode vigorar aí o prazo indeterminado. É bom que você fique atento. O contrato de experiência tem que estar escrito, ok? Como consequência do princípio da continuidade em relação de empregado, temos que, como regra, os contratos de trabalho serem firmados por prazo indeterminado, ou seja, o contrato de trabalho por prazo determinado só serão admitidos excepcionalmente, é o que se extrai do artigo 43 da CLT, pois o legislador estipulou balizas taxativas que autorizam a contratação do trabalhador por prazo determinado. Além do mais, deve lembrar que a jurisprudência majoritária não admite o contrato de experiência feito de forma verbal. Quando a pessoa tiver no auxílio-doença, aí o que vai acontecer? Se acontecer de você ficar temporariamente incapacitado para o trabalho durante o contrato de experiência, a empresa está responsável por 15 dias até o seu afastamento. A partir do 16º dia, se você não tiver condições de voltar ao trabalho, o seu contrato de trabalho será suspenso. Após a alta médica, você poderá voltar normalmente a cumprir esse período restante de contrato. A estabilidade provisória para você aí que sofreu um acidente de trabalho, mesmo em período de experiência, tem como garantia a manutenção do contrato na empresa pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do seu auxílio-doença. Ou seja, se você sofreu um acidente de trabalho e você tiver num prazo de experiência, você tem aí a estabilidade provisória, que tem aí no máximo 12 meses para você aí ter aí a estabilidade no serviço. No caso da gravidez, a estabilidade vai ser a confirmação da gestação até 5 meses após o parto, mesmo no período de experiência. O término de contrato de experiência no período previsto, quando o prazo de contrato de experiência termina em 90 dias e uma das partes não tem interesse em continuar a relação de trabalho também. No caso aí, o trabalhador terá os seguintes direitos. Se o seu prazo aí venceu 90 dias e vocês não vão continuar, você não vai renovar, você vai parar por ali, você tem os seguintes direitos: hora extra, adicional de gratificações devidas, saldo de salário se houver, 13º proporcional aos meses trabalhados, férias proporcionais mais 1/3,
o recolhimento do fundo de garantia com direito ao saque. Nesse caso, você não terá direito ao seguro-desemprego nem à multa dos 40% sobre o fundo de garantia. Lembre-se que se ambas as partes têm interesse em continuar, o contrato passa a valer por prazo indeterminado automaticamente. Na rescisão antecipada do contrato de experiência, qualquer uma das partes pode rescindir antecipadamente antes dos 90 dias o contrato de experiência, mas você vai ter que ver aí quais são as situações de cada uma. Primeira, por iniciativa do empregador, sem justa causa. Se a rescisão de contrato, do seu contrato de experiência, tiver a iniciativa do seu patrão e foi sem justa causa, você terá os seguintes direitos: saldo de salário, 13º, férias proporcionais mais 1/3. Também terá direito ao recolhimento do FGTS e você terá o direito ao saque, porque o prazo foi estipulado, terminou sem justa causa e antes dos 90 dias. Se bater os 90 dias, você não terá o direito ao saque, ok? E também, no caso aí, se bater os 90 dias, você aí, no caso dos 90 dias, se bater, você vai ter as férias e o recolhimento com direito ao saque. Só que no caso de bater os 90 dias, você não terá o seguro-desemprego nem a multa. Agora, se o seu patrão te mandar embora antes do prazo e for sem justa causa, aí você tem direito ao recolhimento com direito ao saque, a multa dos 40% sobre o montante do fundo de garantia e metade da remuneração ao que o empregado teria direito até o fim do contrato. O seguro-desemprego, no caso aí, se os empregos anteriores forem suficientes para cumprir a carência exigida, você terá o direito. E isso é se você for mandado embora sem justa causa. Agora, se você for mandado embora com justa causa, se a iniciativa da decisão for do empregador com justa causa, o trabalhador perde o direito ao fundo de garantia, a multa dos 40% sobre o saldo e as indenizações e as proporcionais férias e 13º. Que você fique ciente, se você for mandado embora por justa causa, você vai perder o saque do fundo de garantia, a multa sobre o saldo, as indenizações proporcionais às férias e o 13º. Isso por justa causa. Ok? Se você tiver alguma dúvida referente a alguma dessas partes, deixa um comentário no vídeo. Ok? Você daí, no caso, se você aí for mandado embora por justa causa na experiência, você terá o direito somente ao saldo do salário, recolhimento do fundo de garantia sem o saque. Agora, se você aí, no caso, pedir para sair, se você tiver no prazo aí da experiência, se a rescisão foi antecipada do contrato de experiência ocorrer por sua vontade, os seus direitos são os seguintes: saldo o saldo do salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, recolhimento do fundo de garantia sem direito ao saque, mas tem um detalhe muito importante: se o seu patrão, no caso aí, se sentir prejudicado pela sua demissão antecipada sem justa causa, você terá que indenizar o seu patrão em valor de não ultrapassar a indenização que você receberia no caso se fosse demitido de igual forma. Ok? Existe uma cláusula chamada cláusula asseguratória. Essa cláusula pode ser adicionada ao contrato de experiência e garante que qualquer uma das partes pode rescindir antecipadamente o contrato sem indenizações. Ou seja, é bom que você, assim que você fizer o contrato, ali for assinar o contrato, dê uma olhadinha como está sendo redigido o seu contrato de experiência de trabalho. Por quê? Se o seu patrão colocar ali que existe uma cláusula asseguratória, ele pode te mandar embora dentro desse prazo sem pagar a sua indenização, ok? Vamos lá, vou dizer para você o que está dizendo na matéria. Existindo essa cláusula no contrato, se o empregador demitir o empregado antecipadamente sem justa causa, não terá que indenizá-lo em valor correspondente à metade da remuneração ao que o empregador teria direito até o fim do contrato. Da mesma forma, o empregado não precisará indenizar o empregador por qualquer prejuízo decorrente ao seu pedido de demissão antecipada. Ou seja, preste bem atenção no seu contrato de trabalho se você vai querer ou não
ter essa cláusula asseguratória, ou se você não quiser, se o seu patrão vai estar colocando ela no seu contrato de experiência. Por quê? Se ele colocar, ele pode te mandar embora ou você sair sem direito a nenhuma das multas que você teria direito se você cumprisse o prazo e se não existisse essa cláusula no seu contrato. Diferença entre contrato de experiência, trabalho temporário e estágio. Muitos trabalhadores e empresários confundem contrato de experiência com contrato de trabalho temporário ou estágio, mas são formas diferentes de contrato. Como vimos, contrato de experiência serve como um período de teste, no máximo 90 dias, para o empregador e o empregado avaliar se vão continuar aquela relação de trabalho. Já no trabalho temporário, é aquele realizado por uma pessoa contratada por uma empresa desse ramo, ou seja, que coloca trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Já no caso dos estágios, por sua vez, não há vínculos empregatícios e possui legislação específica e serve como um período de aprendizagem para que o estudante esteja se preparando para o mercado de trabalho, por ser entendido como um período de conhecimento mútuo, já que o estagiário pode ser efetivado na empresa dispensando o contrato de experiência. Conclusão: é bom lembrar que o contrato de experiência é um instrumento importantíssimo nessa fase de adaptação, deve conter todas as informações necessárias para que seus direitos sejam assegurados, resguardados e também o direito do empregador, é claro. Desde que a expectativa de ambas as partes sejam atendidas, a melhor forma de encerrar o contrato de experiência é iniciando uma promissora e duradoura relação de trabalho. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações e ficar atento a todas as informações e matérias que a gente vem trazendo para você todos os dias. A matéria de hoje, atendendo ao pedido dos nossos amigos, foi direito de trabalhador durante o contrato de experiência. Quais são os direitos que o trabalhador tem quando está no período de experiência, ok? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias.